Olá, meus amados, nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. Contudo, no último encontro, no finalzinho do capítulo 2, nós estivemos falando o que Paulo está falando com o judeu ou com o cristão a respeito da sua postura e da sua responsabilidade. E Paulo lembra ao judeu ou ao cristão que quando nós somos filhos de Deus, nós não podemos praticar aquilo que é errado. E ele faz uma pergunta ao judeu, fala: olha, você que diz que é judeu, você ensina o certo, mas você mesmo pratica o que é errado? Você pensa que você vai se livrar com isto, Então, Paulo terminou o estudo passado falando que cristão ou judeu não é aquele que diz ser, mas aquele que vive a vontade de Deus. Esse é verdadeiramente o cristão. Então ele deixou isto no final e logo aqui no capítulo 3, que vamos iniciar hoje, acontece algo interessante. Capítulo 3, verso 1, diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muitas em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, o judeu aqui, ele está fazendo um questionamento, um judeu aqui hipotético, ou cristão hipotético, está fazendo aqui um questionamento ao apóstolo Paulo. Ele está falando: olha, que vantagem a gente tem em ser judeu ou ser cristão, A vantagem é a questão de cristão que tem aliança com Deus. Na época, o judeu, só por ser judeu, ele achava que tinha privilégios, Eu nasci judeu, eu tenho privilégios. E que ele se achava melhor que as demais pessoas, só por ter nascido na nação judaica, Como tem alguns cristãos hoje que têm o mesmo pensamento, porque eu me chamo cristão ou eu vou a uma igreja, eu acho, ou a pessoa pensa que tem privilégios em relação às demais pessoas. Paulo faz aqui uma diferença, Ele fala que judeu, existe uma diferença entre judeu. O judeu que é de coração e judeu nascido como judeu, E assim como o cristão, existe o cristão verdadeiro e o que nós chamamos de cristão nominal. Aquele que tem o nome, mas não é cristão, nem tem prática de cristão, ele apenas diz que é cristão. E isso nós temos muito no mundo de hoje. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não têm um comportamento adequado ou que nos leva a entender que ele é cristão, porque o seu comportamento não traz a chancela do Espírito, dizendo que é propriedade exclusiva de Deus. Ele tem um comportamento da sua própria vontade, do seu próprio querer, dissociado da vontade de Deus. Então Paulo deixa claro que judeu não é cumprir obrigações, rituais ou cerimônias, porque o judeu tinha muito isso. Ele nascia, ele tem toda uma cultura cheia de cerimônias, cheia de rituais, e de obrigações. Então aquilo fazia com que ele se sentisse pertencente à nação judaica. E o apóstolo Paulo está falando isso, ele traz isso para nós hoje,
o cristão não é, também ser cristão hoje, não é obedecer cerimônias, rituais, né? Ir à igreja, dar o dízimo, todas essas coisas são boas, assim como obedecer os rituais na nação judaica eram coisas boas, porque Deus tinha dado aquelas coisas e muitas daquelas coisas para que eles pudessem ser uma nação mais sólida, uma nação mais... assim como hoje você ir à igreja, dar o dízimo, são todas coisas importantes, mas essas coisas, elas não são a essência do cristianismo, a essência da filiação a Deus. Aí então, esse cristão hipotético, esse judeu hipotético, está vendo, que vantagem, né? Que vantagem a gente tem então de ser judeu, ou que vantagem nós temos hoje de sermos cristãos? A lei mosaica para o judeu era a fonte de salvação, né? Para o cristão, a Bíblia é fonte de salvação, né? Então, nós temos aí temos que pensar sobre isso, porque o judeu pensava que se ele obedecesse à lei, ele estava salvo. O cristão, e muitos cristãos hoje acham que se você obedecer à Bíblia, você está salvo, não é? E Paulo deixa claro que a lei era boa, mas não salvava ninguém. A lei era boa, mas não salvava absolutamente ninguém. Assim como a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é boa, mas em si ela não traz salvação para ninguém, né? O que salva, nós veremos isso no desenvolvimento dos nossos estudos, o que nos salva é a fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela nos ajuda e nos prepara para sabermos a vontade de Deus, né? E para nos aproximar de Deus. Agora, quem salva é a fé em Cristo Jesus. E muitos cristãos, assim como o judeu no passado, acham que por obedecer alguns princípios da palavra, né, o que é muito bom, isso traz salvação. Não, isso não traz salvação. Isso deve nos levar, como falamos no estudo passado, a lei nos deixava, né, o judeu ciente da sua fragilidade. A Bíblia também nos traz essa consciência. Quando você se aproxima da Bíblia, olha a Bíblia e procura entender os seus ensinamentos, isto mostra o quão necessitado nós somos da graça de Deus, porque nós começamos a confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, nós vemos a fragilidade humana, nós vemos a pequenez humana, nós vemos a distância que nós estamos de um homem ideal que Deus nos dá, né? De uma pessoa realmente santa e purificada. Então isso nos traz uma consciência, né, de que nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos do perdão de Deus. Isso através da palavra. Mas a palavra em si não é ela que salva, ela nos conduz a entender que precisamos do Salvador, né? Que precisamos daquele que pode transformar a minha e a tua vida. Então, aqui, que vantagem o judeu tem? Olha, o judeu, ele era portador, né? E o apóstolo fala, vocês têm muitas vantagens por serem judeus, né? Primeiro que vocês são os portadores da palavra de Deus, né? De vocês veio a palavra de Deus para todos, né? De vocês vieram o Salvador, de vocês vieram as leis, vieram os profetas, né? Então vocês têm muitas vantagens, mas isso não traz privilégios, né? Porque todos têm que obedecer a essa palavra, a essa orientação, e todos são salvos da mesma maneira. Não é por ser apenas nominalmente judeu ou nominalmente cristão que você está salvo, né? Sobre essa questão de quais são os privilégios, quais são as vantagens,
do judeu, o apóstolo Paulo volta a falar isso lá no capítulo 9, que nós vamos ver futuramente, né? A palavra de Deus, ele vem então falar lá no capítulo 9 sobre essa questão do judeu, tá? A palavra de Deus foi dada ao povo, né, a lei, e essa lei foi dada e trazia e produzia, se obedecida, uma sociedade forte e coesa. O que Deus queria para o povo de Deus, né, para a nação israelita, ao dar a lei, era trazer um povo, né, criar uma sociedade, um povo coeso, um povo forte, um povo que entendesse e vivesse as promessas de Deus. Isso traria a eles uma capacidade maior do que qualquer sociedade, né? Então, qualquer sociedade que quer ser uma sociedade forte, se pegar os princípios que emanam da palavra e viverem, né, vão trazer e criar uma sociedade muito mais forte, muito mais coesa e de projeção. Por quê? Imagine, a palavra de Deus fala sobre afastar-se do pecado, né? Se a sociedade consciente se afastar do pecado, as bênçãos de Deus vêm sobre aquela pessoa, sobre aquela sociedade. Por exemplo, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, não roubar o que é do próximo, tal. Isso gera uma sociedade segura, isso gera um novo comportamento, isso gera uma nova, um novo homem, né? No sentido social. Agora, esse novo homem, com o seu comportamento, ele atrai a graça de Deus, porque ele está obedecendo a Deus. Então, essa questão comportamental do ser humano, ela é básica para atrair a glória de Deus, porque a glória de Deus não se manifesta em cima do pecado, né? Então, Deus, ele se manifesta. E lá no verso 3, diz assim: que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Então, assim como no passado, né, na nação judaica, houve eles tinham a lei, e um grupo, né, pessoas, elas não obedeciam a lei. Eram judeus, mas não obedeciam a lei. Assim como na nossa sociedade hoje, nós temos muitos que se dizem cristãos, mas não obedecem a palavra, né? Então, a pergunta aqui fala, a infidelidade daqueles do passado e desses do presente anula a fidelidade de Deus? Não, não é? Não. As promessas de Deus, elas vão se cumprir em cima daqueles que foram e permanecem fiéis. Os infiéis não vão receber da promessa porque eles mesmos se distanciaram daquilo que Deus prometeu. Eles mesmos se auto-excluíram da graça, do que Deus prometeu sobre a vida deles. Então eles não podem receber o que eles mesmos estão rejeitando pela prática da sua vida, né? Muito bem. Então, lá, a partir do verso 5, acho interessante aqui, do verso 5 até o verso 8, existe aqui uma conjectura bastante interessante que o apóstolo Paulo faz. E eu quero ler aqui para vocês, capítulo 3, verso 5 até o 8, diz assim: mas se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não. Se fosse assim,
como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Porque não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação de tais é merecida. Pois bem, eu acho interessante que aqui o apóstolo Paulo usa coisas antagônicas, né? Ele fala de justiça e de injustiça. Aqui está falando, olha, se a minha injustiça revela a justiça de Deus, ou seja, o que eu faço de errado, a minha injustiça, mostra a bondade e a justiça de Deus, por que é que eu sou condenado? Eu estou ajudando a revelar o querer de Deus, né? Aí ele fala de ira. Lembra que nós falamos lá no estudo atrás que a ira de Deus se manifesta por quê? A ira de Deus se manifesta por falta de fé. Quando o homem está sendo injusto, quando ele sabe que Deus pediu para que nós sejamos justos, ele está agindo distanciado, dissociado da fé. Isto gera a ira de Deus. Por quê? Porque o homem, sabendo, conhecendo, tendo ciência daquilo que Deus pede, ele faz o contrário daquilo que Deus pede. Isso não agrada a Deus, isso não pode gerar bênção, né? E aqui fala também sobre mentira, fala, olha, se a minha mentira, né, revela a veracidade de Deus, então eu estou contribuindo para que Deus seja reconhecido e glorificado, né? Então a pessoa quer objetar, quer se auto-justificar no seu proceder translocado e distanciado da verdade, né? Dizendo que o que ele faz de errado glorifica a Deus, né? E também aqui fala que o mal que eu pratico revela o bem de Deus, né? Aqui, na verdade, o que está acontecendo é uma racionalização, né? Dizendo que os meus erros, os meus pecados, né, deixam em evidência a verdade e a bondade de Deus. Assim, eu não posso ser julgado, né? Queridos, uma coisa é verdade: o pecado nunca glorificou a Deus, né? O que glorifica a Deus é um coração puro e sincero diante de Deus, né? Então, o praticar o pecado não vai exaltar Deus. Pelo contrário, o pecado atrai a ira de Deus, porque o pecado revela o distanciamento desse homem, dessa mulher, da vontade, do querer de Deus. O juízo de Deus virá sobre todos, né? O juízo de Deus virá sobre todos, mas especialmente aqueles que receberam mais luz. O que eu quero dizer com isso? Deus, né, deixa claro que não existe justo. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Não existe um justo sequer, mas existem no meio de todos aqueles que tiveram mais acesso, maior acesso à vontade de Deus, à palavra de Deus. Puderam estudar, puderam receber o maior conhecimento, receber maiores informações, tiveram alguns privilégios que algumas outras pessoas não tiveram. E estas pessoas que lhes foi oferecido maiores privilégios e, portanto, receberam mais luz sobre a vontade de Deus, esses serão cobrados de uma maneira mais intensa, porque eles tiveram mais conhecimento, eles tiveram como tudo se distanciaram. Eu que estou aqui no Rio de Janeiro, numa grande cidade, eu não posso, não tenho, melhor dizendo,
menos acesso do que aquele que está lá em Roraima, onde eu estive, né, que lá tem certas regiões em Roraima que a gente entra, né, a gente tem que pegar barco e ir pelos rios até chegar no vilarejo, distanciado de tudo. Aquelas pessoas têm pouco acesso, eles têm a revelação de Deus também, mas têm muito menos acesso do que eu, né? Então, eu serei julgado com mais rigor do que aqueles, porque eles lá, eles têm também acesso, mas infinitamente menor do que aquilo que eu tenho. Recebi mais luz, recebi mais oportunidade, recebi mais orientação, mas me distanciei. Às vezes, uma pessoa que está lá no interior da Amazônia, lá em Roraima, tem muito mais fidelidade com a pouca informação que tem do que eu, que estou aqui num grande centro com todas as informações e com todos os cursos teológicos e online, etc., do que eu. Então, ninguém glorifica a Deus com o seu pecado, né? Ninguém produz o bem praticando o mal. Ninguém, né? O verso 8, ele diz assim: por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, né? Pessoas às vezes acham equivocadamente, falam, eu pratico o mal e esse mal mostra o bem de Deus, né? Então isso é bom, né? Que Deus vai agir e Deus vai produzir o bem, isso é evidente, mas eu não tenho que praticar o mal para que o bem de Deus seja colocado em foco. Pelo contrário, eu tenho que praticar o bem para que a graça de Deus se revele em mim, por mim, em mim e por mim a outras pessoas, e outras pessoas entendam o que é o bem e pratiquem o bem, porque muitas pessoas, elas vivem de imitação, pessoas imitam pessoas copiam outras pessoas. Olha, se eu vivo praticando mal, alguém vai me copiar no meu mal, mas se eu pratico o bem, né? Se eu faço o que é certo, se eu glorifico a Deus, alguém vai me copiar e isto vai gerar bênção sobre a vida da pessoa. Se eu pratico mal e sou copiado, eu estou ajudando aquela pessoa a ter condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque eu estou induzindo, ajudando esta pessoa a fazer o que é errado e a ter consequências ruins sobre a sua própria vida, né? Hoje nós vamos ter que parar por aqui, porque a próxima unidade é um pouco mais extensa, mas eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que ser cristão é um privilégio. Ser cristão é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, porque ser cristão é ter em nós a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, que é a Bíblia, ela precisa ser lida na nossa vida, né? A nossa vida tem que espelhar a palavra de Deus. Então, é um privilégio, sim. Nós somos portadores das boas novas, somos aqueles que podem levar a verdade, mas também é uma responsabilidade, porque se a minha vida não estiver condizendo com aquilo que eu sou portador, eu posso servir de escândalo para as pessoas. E como falou Paulo no estudo passado, o não cristão vai zombar de Deus por causa da minha postura, né? Nós somos portadores da palavra de Deus. Ela em si, a palavra de Deus em si, não salva ninguém, né? Embora ela nos conduza, né? A palavra de Deus nos aproxima daquele que pode nos salvar. A palavra de Deus em si, se fosse assim, todo mundo tivesse uma Bíblia em casa, estaria salvo. Lendo a Bíblia, estaria salvo. Mas ler a Bíblia é necessário, ter a Bíblia é importante, ler a Bíblia é necessário, mas praticar o que está na Bíblia me leva a entender o quanto eu preciso de Deus.
aí ela está me conduzindo àquele que pode salvar, limpar, purificar, abençoar a minha vida. Então, nós devemos ter a Bíblia, ler a Bíblia, praticar a Bíblia, mas apenas ter a Bíblia, ler a Bíblia, mas sem fé naquele que deu a Bíblia, não me serve de nada. Apenas pode me dar boas informações, boas regras de vida. Se isso não me conduzir a Deus, a Bíblia em si não está me salvando. A Bíblia em si está me conduzindo a Ele. E a minha fé nele é que vai gerar uma vida nova em mim. Então, meu querido, que você tenha uma vida abençoada, uma vida de obediência a Deus. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Você não é porque você diz ser cristão que você tem um lugar assegurado no céu. Não. Você tem um lugar assegurado no céu porque você creu e continua crendo naquele que lhe deu uma vida nova, Jesus Cristo, o justo. Então é isso que nós não podemos nos distanciar da verdade, porque quando nós nos distanciarmos da verdade, a nossa maldade anula a aliança que fizemos com Deus. Então nós precisamos entender essa dinâmica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga sobre você a direção e que você seja verdadeiramente uma luz para aqueles que estão ao teu redor, vivendo a verdade e comunicando às pessoas o querer de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por podermos estar nesse estudo, nesse dia. Que o Senhor abençoe o meu irmão, minha irmã. Que nós, ó Deus, assim como os filhos do Senhor do passado, não cometamos o erro de acharmos que, por dizermos que somos cristãos, temos algum privilégio. Não, nós não temos privilégio, nós temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de levar aos outros a graça e a bênção que está sobre nós, de levarmos a outros a esperança que muitos ainda não têm. Pai bendito, nos ajude a sermos homens e mulheres humildes na Tua presença, sabedores que precisamos da Tua direção, sabedores que precisamos da Tua bênção, da Tua misericórdia, e assim, ó Deus, possamos ser homens e mulheres simples, mas abençoadores. Homens e mulheres que entendem a Tua vontade e praticam as boas obras, para que pessoas sejam auxiliadas, para que pessoas sejam trabalhadas pelas nossas ações, sendo convencidas pelo Teu Espírito e cheguem ao entendimento da verdade que emana da Tua palavra, que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do perdão e da salvação que há em Cristo Jesus. Peço essas bênçãos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um restante de semana na presença de Deus e até a próxima quinta-feira.